Pois é, Pintoli, todo mundo sabe que eu tenho essa experiência, né? Eu posso até dizer que foi uma oportunidade que Deus me deu já na reserva, depois de 32 anos como oficial do Exército Brasileiro, e recebi o convite, à época da Jovem Pan, para fazer comentários na área de geopolítica, relações internacionais, na época ali da morte, né, do Gorbachev, depois também a morte da rainha Elizabeth, da rainha que marcou toda, mais 2, 3 gerações. E durante aquele período eu estava ali, acabei chegando no pingo nos is e fui obrigado, né, fui empurrado para o comentário político, que não é a praia de nós militares, nós não temos experiência nesse ambiente político, mas apesar disso eu acabei me aventurando no jornalismo. E fui para Israel, encontrei até o Pintoli lá em Israel, foi onde eu o conheci a Chris Gremel, inclusive também, outros jornalistas, tive a oportunidade de fazer trabalhos em Washington e em outros países, e isso tem sido muito bom. Para mim tem sido uma experiência legal, e eu agora já vim praticando esse jornalismo investigativo, esse jornalismo de opinião. Bom, compartilhei isso com vocês, por quê? Porque essa semana eu vi, e todos nós estamos testemunhando esse debate, quando o Alexandre de Moraes, ele avança agora até sobre os jornalistas, querendo criminalizar o trabalho do jornalismo investigativo. E aí eu quero compartilhar com vocês que estão me ouvindo, como é que eu, que sou um amador nessa área, né, como tenho atuado, e vou dar alguns exemplos para vocês. Um exemplo que muitos conheceram foi quando eu fiz aquela minha investigação e trabalhei, fiz algumas matérias sobre os prisioneiros de Alexandre de Moraes no Espírito Santo, que foram presos no dia 15 de dezembro de 2022, ou seja, não tinha 8 de janeiro, o Lula nem tinha tomado posse, e nós tivemos presos políticos que ficaram 1 ano presos por ordem de Alexandre de Moraes sem sequer serem ouvidos pela Polícia Federal. Eu vou repetir. Nós tivemos presos no Espírito Santo, ali tinha um vereador, tinha deputado estadual que não foi preso, mas ficou com tornozeleira eletrônica, impedido de deixar o Estado, coisa maluca, né? Uma coisa que aconteceu ali, mas um vereador que inclusive foi eleito presidente da Câmara de Vereadores de Vitória também foi preso, jornalista, radialista, até um pastor, mas eles foram presos, interessante, por causa de um imbróglio no Espírito Santo com um governador que tinha esses opositores aí que o acusavam de uma questão de corrupção numa licitação do Detran, que uma empresa chinesa ganhou, não tinha nada a ver com bolsonarismo, com 8 de janeiro, mas uma procuradora-geral saiu lá do Espírito Santo, pediu uma audiência com Alexandre de Moraes e acertou, e ele deu uma canetada, prende todo mundo aí, deixa preso, porque estão incomodando lá o Casagrande, o governador do estado, que é o nosso parceiro aí nesse momento. A procuradora-geral, na época, a Lindora, 3 vezes se manifestou pela soltura, dizendo é impossível. Como é que o ministro do STF vai determinar a prisão de pessoas do Espírito Santo sem o pedido da PGR? Quando? Como é isso? Ah, mas houve uma solicitação da Procuradora-Geral do Estado. Peraí, Procuradora-Geral do Estado tem a Justiça do Estado. Como é que vai passar a PGR? E a procuradora, vice-procuradora, se manifestou por 3 vezes de forma completamente foi ignorada. Bom, isso foi a minha primeira experiência do jornalismo investigativo. E agora, nesse momento que a gente está vivendo, como é que funciona, você que está me ouvindo? Algumas pessoas que ouvem a Auriverde, ou me ouvem lá no Mundial Telenotícias, ou me ouviam lá no Braddock Show, ou nas outras participações que eu tenho da TV Flórida, etc. O pessoal vai conhecendo, entra em contato, e veja só, Pintoli, que coisa interessante. 2 aspectos, eu vou começar com um, que nós vimos agora várias matérias jornalísticas indo atrás dos bens do Daniel Vorcaro aqui nos Estados Unidos. Ele tem várias casas. Há um complexo de casas, inclusive, que se descobriu 2 LLCs, ou seja, 2 empresas que foram criadas em 2 estados diferentes, estados que dão uma facilidade para a questão, inclusive, de um certo sigilo das pessoas físicas que estão por trás dessas empresas. E é uma maneira de você ter patrimônio e não ficar com esse patrimônio exposto, pelo menos há uma vigilância sendo feita pelo seu país de origem, porque foi isso que aconteceu, e ele tem um complexo de casas aqui, mas que foi considerado nesse local como a maior venda do mercado imobiliário da história dessa localidade.
Mas não somente isso, porque a lavagem de dinheiro ela é muito sofisticada, e a gente viu que parte desse complexo do Banco Master, ele tem, inclusive, canais comunicantes com lavagem de dinheiro do narcotráfico, do PCC, das atividades até que são utilizadas hoje, que já começam a ter a presença de máfia chinesa no Brasil. Há vários canais comunicantes ali que vão da rua Santa Efigênia, ali das lojas de eletrônicos, de importados, que já começam a lavar dinheiro, até como foi feito com a parte de postos de combustíveis, de etanol, etc. É uma trama muito complexa, mas existe um ardil que é histórico, todo mundo conhece, que são as obras de arte. Pois é, Pittoli, não é que tal das obras de arte... eu vi o pessoal citando, inclusive, há um jornalismo investigativo sendo feito aqui nos Estados Unidos, muito legal também, independente, assim como eu, meio amador, e que levantou obras de arte, inclusive tem um Picasso aí que tá rolando e que pode até ter passado também na mão de algum ministro do STF, não se sabe se foi utilizado também como uma moeda de lavagem, mas abstraindo desse Picasso, que eu não tenho muita informação, você sabe que acabou que uma das minhas fontes, que conhece esse mercado artístico, de obras de arte, de maneiras de lavar dinheiro com obras de arte muito valorosas, que acabam sendo recebidas como parte de pagamento, chegou em obras de uma artista que eu confesso a você, não é muito minha praia, embora a Daya, minha esposa, ela é uma mosaicista, né, faz mosaicos bonitos, fez até um mosaico do Bolsonaro, que por curiosidade, quando eu encontrei aqui, ela perguntou, ele disse que nunca viu essa obra, que nós mandamos para o Brasil, foi entregue no Palácio do Planalto, e lamentavelmente se perdeu, também não foi achado no acervo, mas ela gosta de fazer mosaicos, mas faz isso por hobby. Eu não conheço esse mercado. Pois é, mas aí uma das minhas fontes, Pittoli, me disse que obras de uma artista famosa brasileira chamada Beatriz Milhazes, eu te confesso que eu não conhecia e fui pesquisar nessas minhas investigações do jornalismo investigativo, e essa minha fonte me disse que pelo menos 2 obras da Beatriz Milhazes estavam nessa trama, e eu deixo essa dica para a Polícia Federal, eu deixo essa dica aqui para o nosso ministro da Suprema Corte, que já falamos na semana passada, eu, o Borgo, aqui, da expectativa que a gente tem de que ele exerça essa oportunidade que Deus está lhe dando para trazer justiça, elucidando esses casos. Mas para o André Mendonça, e agora para a Polícia Federal, que está com liberdade de agir, deixo essa dica. Eu estou trabalhando nessa linha do jornalismo investigativo. Eu ainda tenho que caminhar bastante, mas pelo menos 2 obras de Beatriz Milhazes estão dentro dessa trama. E quem faz o follow the money, segue o dinheiro, pode chegar lá. E só para que a gente tenha uma ideia, para a nossa audiência, eu não conhecia, fui ver os quadros, quando eu comecei a fazer minha pesquisa, são quadros lindíssimos, realmente é uma artista brasileira fenomenal. Posso dizer para vocês, se nunca ouviram falar de Beatriz Milhazes, dá um Google e você vai ver obras maravilhosas. Mas eu estou lendo aqui que mesmo no auge da crise econômica, a artista Beatriz Milhazes teve uma tela dela que foi vendida por 16 milhões de reais. Uma tela. Opa! Então agora comecei a entender como é que é isso. Essa lavagem de dinheiro, então, deixa essa dica. Pittoli, eu estou avançando nessa linha investigativa, dessa minha nova fase, né, de vida, em que eu começo a fazer o jornalismo investigativo. Eu gosto de fazer a cobertura, já estou com a minha passagem comprada para a assunção do presidente Casti lá no Chile. Tomara que eu consiga entrevistar algumas pessoas e fechar algumas questões que eu também estou investigando sobre a presença de cubanos e venezuelanos lá no Chile, um atentado que foi feito, que deixou todos chocados, mas que enterrou o corpo e colocou concreto em cima do corpo, que foi completamente estraçalhado ali, e numa mala, em um bairro haitiano, em um bairro pobre haitiano. Eu quero ir nessa linha de investigação, porque tem coisas interessantes, que há tangências com o Brasil que eu queria investigar melhor. Nós temos agora uma situação fantástica também que eu estou querendo investigar, que a parte do que estava na Colômbia dito que não poderia ensejar prova, agora está sendo utilizado nos Estados Unidos, e parte dessas provas aí também chegarão no Brasil. Então tem muita coisa para fazer. Mas eu queria deixar minha última contribuição, Pittoli, e a nossa audiência, e a Polícia Federal, e ao André Mendonça.
Veja que recebi de uma fonte, e essas fontes são fantásticas, que são pessoas que nos seguem, e trazem, eu faço questão de investigar a fonte, é importante o trabalho do jornalista para que ele veja se a fonte é fidedigna, se ela é uma fonte crível, e você tem todo um trabalho que você precisa ser feito. E eu fiz uma investigação e cheguei num dado interessante que eu vou deixar no ar e fica para a próxima semana, quem sabe eu tenha mais elementos, mas já se sabe que o Daniel Vorcaro e o Toffoli se encontraram mais vezes do que aquilo que já apareceu. A mídia diz que foram pelo menos 10 encontros. Pois é, pois eu descobri, fruto de uma das fontes, que me garante que no dia 13 de novembro, olha só, 13 de novembro, eu estou avançando para saber quantas pessoas estavam nesse encontro, mas aparentemente foi um encontro ainda em 2024, ou seja, 13 de novembro, houve um encontro no Hotel Fasano. Foi reservado um quarto no Hotel Fasano, e nesse encontro estaria Daniel Vorcaro e pelo menos 2 ministros da Suprema Corte, segundo essa minha fonte, mas ele me garante que havia um ministro ali careca. Então, nós temos um ministro careca na Suprema Corte, então há uma possibilidade de que haja um encontro. Mas, segundo ele, não havia mulheres nesse encontro, como esses outros casos que estão sendo investigados aí em Trancoso, na Bahia, ou naquela grande casa aí em Brasília, a questão das mulheres que não falavam português, que foram importadas para estar nessas festas do nosso Epstein Tupiniquim. Não. Nesse evento, no dia 13 de novembro, é interessante que havia somente homens, e homens que aparentavam ser homens muito distintos. A minha fonte tem os nomes das pessoas, mas eu não vou revelar, porque eu preciso de confirmações. Eu preciso, e aí já deixo esse apelo para você da audiência. Se você, de repente, conhece alguém, se hospedou, trabalhou, estava ali no Hotel Fasano no dia 13 de novembro, e, de repente, cruzou com uma dessas personalidades, eu acho importante, porque a Polícia Federal, que tem o celular do Daniel Vorcaro, pode checar se essa informação, que eu estou nessa linha de investigação do jornalismo investigativo, eu tenho convicção de que essa minha fonte é uma fonte idônea e que me garante que sim, estava lá no dia 13 de novembro, Daniel Vorcaro, com um grupo de pessoas, essa fonte sabe as pessoas que estavam lá. E eu peço a você, quem sabe você não tem uma pecinha que encaixa nesse quebra-cabeça que a Polícia Federal está montando. Eles têm o celular do Daniel Vorcaro, agora que utilizaram a tecnologia israelense para quebrar a criptografia. Quem sabe eles tenham dado ali uma conversa do que foi tratado, talvez uma conversa do que foi combinado, talvez tenha algum tipo de tratativa financeira, como aquela pressão que havia para pagamentos adicionais ali na questão do fundo do Taiaiá. Não sabemos. Mas eu digo para vocês uma coisa, funciona assim o jornalismo investigativo e é fundamental, todas as democracias precisam disso. Porque o jornalista, ele recebe a informação e tem a obrigação de divulgar, obviamente, com fontes fidedignas e confirmadas as informações, e a polícia, sim, a polícia judiciária deve pegar essas peças encaixando e transformar isso em algo que a PGR, que o Ministério Público possa converter em uma acusação. Esse é o devido processo legal. Mas, no Brasil, nós estamos blindando, e como foi dito ali pelo representante dos auditores fiscais, realmente no Brasil, hoje, mostra-se que é mais perigoso você investigar desvios ou suspeitas de grandes autoridades. Obviamente ele se referia no momento ao Supremo Tribunal Federal, não existe nenhuma grande autoridade hoje no país que não possa ser investigada sem esse tipo de inquérito do fim do mundo nas mãos para coibir a investigação, para blindar, e ele se referia e parece que passou-se recibo, porque imediatamente houve a reação, quase que dizendo, e não é que ele tinha razão, que é realmente mais perigoso investigar essas autoridades, a cúpula de um sistema mafioso, do que até o PCC, e aí a gente nem sabe mais quem está a comando de quem.
Não sabemos se o crime organizado hoje, com a pujança econômica, já entrando em várias atividades lícitas no sistema financeiro, eles têm o poder de cooptar autoridades, ou se são as autoridades as que estão cooptando e utilizando a estrutura do crime organizado. Não sabemos ainda. Mas uma coisa eu garanto, não podemos nos desfazer do jornalismo investigativo. Falo isso para vocês com essa experiência inicial que eu estou tendo. Estou aprendendo muito com jornalistas de verdade, como o próprio Pitoli, que me ensinou uma porção de coisa lá em Israel. A Cris Grêmio me deu aulas lá em Israel, essa é a verdade. Mas eu estou aprendendo e digo para vocês, daremos a nossa contribuição, queira o Alexandre de Moraes blindar o STF ou não.